Bom, eu sou o Felipe, eu sou formado em Direito, sou pós-graduado pela PUC, sou marido da Aline, pai do Gabriel, do Guilherme e da Marina. Hoje eu tenho um escritório de advocacia em Rio Claro, fomos para lá em 2021 e aí resolvi fundar o escritório lá. É isso mesmo que você está vendo. O Felipe está apresentando a empresa dele dentro do reality, sem empolgação nenhuma. E hoje eu atendo uma gama de clientes mais voltado para o empresarial. Talvez você esteja passando pelo mesmo problema que o Felipe. Você sabe o que você carrega, você sabe o valor do seu trabalho, mas não consegue expressar isso na internet. Pior ainda, você não consegue mostrar para as pessoas o que torna você autêntico. Olha só a resposta do Felipe quando eu pergunto qual é o diferencial que ele carrega. Qual é o seu maior diferencial, Felipe? É o atendimento muito pessoal com o meu cliente, né? Então hoje o meu cliente tem um livre acesso a mim. Então isso facilita na rotina diária. O Felipe, ele está comentando aí um dos erros que a maioria das empresas cometem, que é usar como diferencial aquilo que é praticamente obrigatório para uma empresa, que é tornar o serviço que ela oferece fácil. O diferencial do Felipe não é esse. Ele é um advogado incrível. O problema é que ele não identificou o que torna ele diferente. E a partir de agora, você vai junto comigo mostrar para o Felipe aquilo que torna ele incrível. E mais do que isso, ajudar ele a compartilhar isso com o mundo. E aí, ansioso? Um pouquinho. Começamos! E agora estamos na parte mais importante do processo, a consultoria. É nessa consultoria que a gente traça os diferenciais do Felipe e mostra para ele o que torna ele autêntico. E logo de cara o Felipe veio mostrando para a gente um problema que a grande maioria dos empresários tem e é o fator que mais dificulta os empresários a mostrarem a sua autenticidade. A gente que trabalha de forma autônoma, né? A gente tem que fazer meio que um pouco de tudo. E aí essa parte de rede social, de mídia social, de tráfego, infelizmente a gente acaba meio que negligenciando, né? Até porque isso não é da gente. Eu sou muito técnico naquilo que eu faço. Eu estudei, fiz faculdade, fiz pós para me tornar bom em ser advogado. Eu quero que o meu cliente me enxergue de uma forma mais simples, sabe? Para que ele entenda que o jurídico não precisa ser complicado. O jurídico pode caminhar ali com ele de forma muito simples, né, no dia a dia dele. E trazer isso para a minha rede social, para que as pessoas enxerguem isso, não é uma tarefa fácil. Eu não sei fazer, e passar isso para as pessoas que de alguma forma podem trabalhar comigo também não é algo simples. As pessoas tendem a não ter essa ideia porque acham que o advogado está numa caixinha, está num negócio muito formal, e nem sempre é essa a nossa realidade. Assim que eu vi o Felipe, eu senti nas palavras dele uma sensação de estar fazendo a coisa certa, de estar seguindo o manual do que ele acreditava, vendo outros cases na internet, de que isso era o necessário para obter resultado. E é muito louco porque quando eu ouço o Felipe, ele começa a falar coisas pra gente que assim, eu entendo o que ele está falando, mas eu percebo que ele não está percebendo o que ele está falando. Ele começa a falar pra gente coisas que já estavam na cabeça dele, da forma que ele enxerga, ou da forma até mesmo que ele entende que tem que ser. É assim que funciona, eu falando assim, eles vão me validar e vai dar tudo certo. O problema é que isso não tem nada a ver com a sua essência no marketing. O grande lance é a gente parar o Felipe e começar a fazer ele repensar, para ele começar a falar aquilo que realmente tem a ver com ele. Então a proposta não é aceitar o que o Felipe quer fazer, mas é desconstruir o que o Felipe acha que é quem ele é, que é quem ele é. Então eu não posso te prometer que eu vou imputar, eu não posso prometer nenhum resultado, mas eu posso prometer alguém atento a todos os seus processos. Quantos advogados tem isso na internet? E passando isso de uma forma descomplicada. Porque as pessoas gostam de falar bonito, as pessoas gostam de, sabe? E aí quando você passa isso de uma forma simples, a outra pessoa já recebe, tipo, olha, eu realmente entendo. A dinâmica que você vai vendo, tanto eu quanto a Andréa tentando falar com ele ali, você vai percebendo que ele tá entendendo. E agora no finalzinho de tudo, ele começa a falar mesmo a real do quanto tudo isso tem mexido com ele.
Isso, pra gente funciona no dia a dia para falar com o juiz, para falar com o promotor, aí sim. Mas cliente, advogado não precisa disso, não precisa dessa formalidade toda, né? Então, acho que traduzir isso pro cliente é o mínimo que eu posso fazer. Porque eu já passei 5, 7 anos ali estudando. Mas esse é o mínimo, mano. E a internet não quer o mínimo. Sacou? Eu apoiar no mínimo, eu tô vendendo o que os outros vendem. Sim. É a mesma coisa que eu falo pra você que eu vou fazer um vídeo bonito. É minha obrigação, pai. Sensação que eu tive do Felipe foi de ficha caindo, assim, uma percepção de que aquela ideia que ele tinha construído, do que ele precisava fazer, não era nada do que ele tinha construído na cabeça dele, vendo outros cases e observando outras pessoas do mesmo nicho que ele. Cada palavra do Felipe mostrava pra gente que ele realmente é um profissional autêntico. E isso estava ligado muito à trajetória dele. Só que o problema do Felipe é o problema que acompanha a maioria dos empresários hoje. É o empresário não entender que aquilo que ele carrega realmente destaca ele dos outros. Tem um valor incrível. E o mais difícil não é só reconhecer, mas é continuar martelando e falando através da internet aquilo que realmente torna ele autêntico. Mano, as pessoas, elas querem... isso a gente tá falando na questão do que você viveu, de um dos pontos do que torna o Felipe autêntico, que é a sua perspicácia e essa forma e essa análise que você faz rápida para dar um passo rápido. Agora a nossa ideia é mexer mesmo com a estrutura do Felipe, é oferecer as ferramentas necessárias para que ele consiga construir essa identidade autêntica que ele está buscando e dessa forma ele se conectar com o público dele. Estou errado, Aline, nessa perspicácia? Por quê? Porque se você não usar isso para onde você está... A Aline é a mulher dele, vocês sabem que quando você pergunta para a mulher, tá certo, né? Não tem certo ou errado, tá certo. Mas é essa perspicácia que é o primeiro ponto. Nós temos um escritório de advocacia perspicaz. Beleza. Quer fazer alguma pergunta, André? Desculpa. Eu quero saber por que você se tornou advogado. Caramba, nós estamos muito alinhados. Toca aqui. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. Você acredita? Você jura? Esse é um negócio muito louco, assim. Porque na minha adolescência... Eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo esse reality. Você acredita mesmo que a experiência do que você faz veio a partir do momento que você começou a trabalhar nessa profissão ou nesse mercado, enfim? Eu posso te garantir que não. E nesse momento o Felipe começa a lembrar não do que ele aprendeu na faculdade, mas do que antes mesmo dele ingressar na faculdade começou a mudar ele, a moldar ele, a ser o cara que ele é hoje, a ser o profissional que ele é hoje. E o nosso papel, como a sua essência no marketing, é ouvir o Felipe, extrair isso e começar a colocar isso na prática. Para isso, eu fiz uma experiência. Eu comecei a vender o Felipe, baseado nesse segundo período que a gente estava ouvindo sobre a história dele, para ele mesmo. E olha a reação do Felipe sobre isso. E se eu faço para você o seguinte, Felipe, eu sei que você está passando um problemaço, cara. E na grande maioria dos escritórios, você vai ficar no escuro. Só que desde a minha adolescência, hoje eu tenho... Quantos você tem? Eu faço 37 agora. Hoje, desde a hora que eu decidi ser advogado, do meu estágio até hoje, com meus 37 anos, uma coisa que eu não deixei acontecer é ficar as pessoas ficarem no escuro. Desde o escritório que eu trabalhei, onde uma doutora que eu admiro muito não pôde exercer, eu não deixei aquilo lá cair, eu não deixei estar no escuro. Então hoje, se eu posso sentar com você, que quer meu serviço, uma coisa eu posso te garantir, você não vai ficar no escuro. Sim. Desde a rapidez do que eu vou te entregar, desde aquilo que eu vou te passar, desde a forma que o seu processo vai ser mantido e levado à frente, não vai ser de uma forma que você vai ficar no escuro. E uma coisa eu posso dizer, eu vou iluminar lugares que é onde as pessoas podem não terem percebido, mas o meu olhar é para isso, é achar a brecha e conseguir fazer a gente chegar lá, iluminar esses lugares. Você gostaria de me contratar? Eu tinha uma expectativa, mas eu posso dizer para você que, cara, isso superou muito, mas muito num grau altíssimo. Porque é isso que as empresas precisam. Não é sobre construir numa base que não é a real de quem elas são na essência delas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a coisa mais importante que você tem? Eu tô te perguntando isso porque agora o Felipe começou a falar de uma das bases mais sólidas que ele tem na vida dele. Os 3 filhos. E sabe por que eu quero falar disso com você antes de encerrar o primeiro episódio? Porque eu tenho certeza que como o Felipe, como eu, como vários outros empresários no Brasil e no mundo, a gente sempre sai de casa para batalhar por essas pessoas, pela nossa família.
Então, quando o Felipe começa a me falar sobre como essas crianças são, sobre as características deles, eu começo a anotar. E eu quero mostrar para você como ele reagiu ao ouvir como é a nova FV Advogados. A empresa dele, com a base mais sólida que ele poderia ter na empresa dele, os filhos. O grande lance aqui, mano, eu ia fazer de uma outra forma, mas o grande lance aqui é que hoje o Felipe Vieira Advogados, né, ele vai cuidar de você como ninguém, porque a gente entende o valor do próximo, né? Só que não vai faltar a intensidade de fazer o que é necessário para que você tenha a justiça feita. A gente não vai esperar a brecha deles. A gente vai fazer isso acontecer antes do que eles imaginam, porque a gente não vai ficar numa zona de conforto onde a gente espera o tempo acontecer lá. A gente vai ter ação. A gente não vai deixar que as coisas aconteçam de forma amorosa com aquilo que está na nossa mão. Porque é o seguinte, você tem que entender que a vida é uma arte. O que eu fizer, o que eu puder fazer, às vezes nem tudo está sendo pintado como se deve ser. Mas o grande lance é que a gente pode pintar a vida. A gente pode entender que chegar na frente do lugar, podendo mostrar aquilo que a gente viveu, é a gente que monta esse cenário. Porque podem até questionar o que a gente está fazendo, mas antes deles questionarem, a gente questionou. E a gente vai montar aquilo que realmente é real, é intenso e é potente para que a gente tenha o conhecimento, o convencimento de todos do que aquilo que a gente está falando é a realidade. Eu não só penso hoje, eu acredito que o que eu tenho, o que eu carrego, pode ensinar uma próxima geração a ser melhor do que eu. Mas para isso eu vou dar o meu melhor hoje, porque o que a gente faz é só mostrar para você que a opinião de que uma advocacia pode ser eficiente, ela é real. Essa é a Felipe Vieira Advogados. Seja muito bem-vindo. Eu só contei, mano, tudo que seus filhos são. Você só oferece para fora do seu escritório, mano, o que vocês oferecem em casa. Você nunca vai oferecer para nenhum cliente seu o que você não faz todo dia por essas crianças. Então, olha para isso que eu falei para você. Gravou isso aí? Manda pro Felipe ouvir todo dia. Porque você só vai conseguir oferecer para alguém algo relevante que você realmente consegue manter. Então, não se preocupa com a forma que você fala. Porque a forma que você fala em casa está formando pessoas doces, intensas, impacientes, que fazem ação. Por isso então, existe a sua essência no marketing. O meu trabalho é ir nesse lugar, é pegar o combustível mais puro de cada pessoa e conseguir colocar para que ela use isso e consiga compartilhar o que a move e como ela faz o que faz, o porquê ela faz o que faz. E assim é mostrar que o trabalho dela é muito mais que produtos ou serviços. São pessoas movidas por valores, por histórias, por coisas profundas. Por isso que a melhor forma que eu acredito da gente conseguir consolidar nossa carreira e mostrar aquilo que a gente veio fazer é usando nossa essência no marketing. É compartilhar aquilo que a gente faz com pessoas que precisam ter contato com o nosso trabalho, com o nosso serviço ou receber o nosso produto. Agora eu quero que você assista como ficou a cabeça do Felipe quando eu pedi para ele falar, antes de ir embora do primeiro dia, como que é o trabalho dele e o que ele faz. Bom, eu sou o Felipe, sou marido da Aline, pai do Gabriel, do Guilherme e da Marina, sou advogado, fundador do escritório FV Advogados, um cara autêntico que busca, através das suas qualidades, trazer novos clientes e atendê-los da melhor forma possível, com aquilo que eu tenho de melhor. Não sei, mano. É difícil falar quem você é ainda? É, porque a gente passou por um processo aqui que bugou minha cabeça. Então tem muita coisa acontecendo aqui e me definir nesse momento é um pouco complicado. Eu preciso digerir tudo aquilo que a gente conversou para conseguir me conceitualizar novamente. Tem um novo Felipe Vieira vindo aí, tem uma nova FV Advocacias nascendo. Eu tenho certeza que o que ele está vivendo, você vai se identificar e vai querer viver junto. Porque assim, a sua essência é o que te torna único. Então vem, vamos colocar a sua essência no marketing.